Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje nós vamos bater um papo sobre direção de crescimento mais rápido de uma função. Quando a gente aprendeu sobre derivada direcional, a gente aprendeu que a derivada direcional ela mede a velocidade com que uma função varia numa determinada direção. Mas aí, dito isso, a pergunta que não quer calar, a pergunta que todo mundo quer saber é: em qual direção a função cresce mais rápido? E a resposta para isso é simples. A função cresce mais rápido na direção do vetor gradiente. Então, a derivada direcional de uma função na direção de um vetor vai ser máxima quando esse vetor for o vetor gradiente. E é só isso, simples assim. Toda vez que te perguntarem qual é a direção que a função cresce mais rápido, você vai ter que ter na ponta da língua que é a direção do vetor gradiente da própria função. Beleza? Então, e aí? Vai que uma questão chega para você e te pergunta qual é a taxa de crescimento máxima da função. Aí você vai ficar como? Vai ficar chateado, porque isso eu não falei ainda. Mas o Responde Aí tá aqui para te ajudar. E essa pergunta aqui também tem uma resposta. A taxa de crescimento máxima de uma função é nada mais nada menos que o módulo do vetor gradiente da função. Ou seja, é só a gente calcular o vetor gradiente da função e encontrar o módulo desse vetor gradiente. E essa vai ser a taxa de crescimento máxima. Beleza? Tá. Então, se a gente tem aqui uma função, que é essa daí que eu coloquei, a direção de crescimento mais rápido dessa função vai ser só calcular o vetor gradiente da função e substituir nesse ponto aqui que ele dá. Beleza? Então, vamos fazer isso. O vetor gradiente, a gente calcula a derivada parcial em relação a x na primeira componente e em relação a y na segunda componente. Primeiro eu vou calcular as derivadas parciais, depois eu substituo no ponto. Vamos lá. Derivada parcial em relação a x vai ser y menos 2x. Derivada parcial em relação a y vai ser x menos 2y. Aí, substituindo agora no ponto 1, 2, a gente vai ficar com 2 menos 2 vezes 1 e 1 menos 2 vezes 2. E aí, o nosso ponto vai ser 2 menos 2, 0. E 2 menos 4, menos 3. Beleza? Então, essa é a direção de crescimento mais rápido da função. O que a gente fez? Pegou a função, calculou o vetor gradiente, substituiu no ponto aí que ele dá. E se ele pedir também pra gente a taxa de crescimento máxima da função, agora a gente já sabe que é só pegar esse vetor gradiente que a gente calculou e calcular o módulo dele. Então, é só a gente fazer raiz quadrada de 0 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, a taxa de crescimento máxima da nossa função vai ser 3. Beleza? E é só isso. Mas aí, na sua prova, vai cair assim, ó. Qual é a direção que a função decresce mais rápido? E aí, o que você vai responder? Bem, vamos lá. Se a função cresce mais rapidamente na direção do vetor gradiente, para ela decrescer o mais rápido possível, ela tem que andar no sentido contrário. Se andando para cá, ela está crescendo mais rápido, andando para cá, ela vai estar decrescendo mais rápido. Então, a direção que a função decresce mais rapidamente vai ser a direção de menos o vetor gradiente. Ou seja, vai ser quando o nosso vetor v for menos o vetor gradiente da função. Tranquilo? Porque é a mesma direção, só que estou no sentido contrário. E a taxa de decrescimento máxima vai ser
também só colocar um menos na frente. Se a taxa de crescimento máxima da função era o módulo do vetor gradiente, a taxa de decrescimento máxima vai ser menos o módulo do vetor gradiente. Tranquilo? Então, é tudo. É só isso que a gente precisa saber, que na direção do vetor gradiente a função cresce mais rápido e na direção de menos o vetor gradiente ela decresce mais rápido. E a taxa de crescimento máxima é o módulo do vetor gradiente e a taxa de decrescimento máxima é menos o módulo do vetor gradiente. Tranquilo? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.